Muito que péssimo, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje o assunto é um só, né? Neymar está fora do clássico contra o São Paulo e pela situação da lesão na coxa, acredito que mais alguns jogos, né? Isso, claro, uma suposição. A certeza é que domingo ele não joga contra o São Paulo no clássico que a gente disputa 8h30 da noite em Vila Belmiro. A solução, ou a gente espera que seja a solução, a substituição é muito fácil. Entra o Roleiser, ele estava suspenso. Acredito que a escalação será bastante similar à do jogo contra o Galo. Este vídeo é sobre este assunto primariamente, mas antes, por ser sexta-feira e como recebi várias mensagens de não entrega de notificação e tudo mais recentemente, resolvi contar para vocês, se você chegou só neste vídeo aqui na sexta-feira, o que teve de interessante no canal nos últimos dias, desde domingo, claro, quando teve o pós-jogo. Na segunda-feira, teve uma análise tática mostrando como o Santos marcou o Galo e forçou o Galo a cometer erros e basicamente entregar a bola para o Santos. E por isso o Santos, no primeiro tempo do duelo de domingo, não foi pressionado, não tomou sustos. É algo que eu espero, inclusive, ver no jogo contra o São Paulo. Antes disso, no sábado, teve a entrevista, né, o episódio 11 do Eu Vim de Entrevista, episódio 10 do Eu Vim de Entrevista, com o Guilherme Kastner, o Guga, que é o chefe da Santos TV. Uma conversa muito interessante, modéstia à parte, sobre como a Santos TV funciona, a relação dela com os jogadores e tudo mais. Inclusive, fica o convite, no sábado próximo, meio-dia, entra uma conversa no Eu Vim de Entrevista com o chefe de redes sociais do Santos, aquele que se acostumou-se a chamar de estagiário. Dica, não é estagiário mesmo, é muito trabalho de chefia, né? De mandar, de pensar e não só de produção. Enfim, também teve 2 vídeos especiais que eu estou produzindo ultimamente. Na quinta-feira teve a história do Molina e como ele virou o Deus que sangra no Santos. É um vídeo editadinho, bonitinho pelo Vitor, que está fazendo edição de vídeo aqui no canal. E antes disso teve também o Top 10 promessas que não explodiram, com 10 jogadores que passaram pelo Santos, surgiram no Santos desde 2019, quando eu criei o canal, e não explodiram no Peixe. Então, se você chegou só neste vídeo aqui na semana, recomendo estes dos dias passados. Pois bem, vamos debater aqui, antes que fique escuro, porque eu estou usando a luz natural aqui, mas minha cara está brilhando, eu gostei do estilo do vídeo, porque eu estou bem focado aqui. Bom, o Neymar está com uma lesão no reto femoral da coxa. Se você não sabe o que é isso, é a parte frontal da coxa. É uma lesão na frente da coxa. Inclusive, impossibilita o jogador de chutar. Basicamente, ele não vai conseguir chutar com uma lesão dessa. Mesmo nos casos mais leves, né, o famoso grau 1, geralmente 2-3 semanas fora. Vou partir desse princípio para dizer que não acredito muito nele atuando também na semana que vem contra o Bragantino, e a minha expectativa é que ele retorne em outubro. Claro, se não for algo pesado, porque é comum até ser coisa de 60 dias, 6 semanas, enfim, 6 semanas porque é menos de 60 dias, só para deixar claro, nesse intervalo assim. Então, a gente torce para que não seja pesado, que sirva apenas para deixá-lo de fora dessa, quem sabe, da próxima partida contra o Braga, e que ele possa voltar. Mas, né, antes de falar até da situação de substituí-lo pelo Roleiser, que é o que eu acredito que vai acontecer, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram antes de começar a gravar esse vídeo. Eu nem respondi ainda lá, eu vou fazer isso à noite de sexta, não vou pro rolê hoje. Sou um homem de família, tem namorada chegando na cidade sábado, sexta-feira a gente dá uma descansada. E aí, as primeiras perguntas, apesar de não ter respondido ainda, são exatamente essa. Você acha, né, Noronha, que dá para chamar a passagem do Neymar de frustrante? E a minha resposta, porque eu vou responder lá, será: ainda não dá para cravar, porque não acabou. Supostamente acaba em dezembro, a gente não sabe se vai renovar. Mas que até o momento é frustrante, é. Eu não estou culpando o Neymar em si. Eu estou culpando, nesse momento, o corpo dele. Não aguentou mais uma lesão. Acontece com qualquer atleta, mas foi algo recorrente nessa passagem desde fevereiro. Então dá para se sentir frustrado. Também acho que ele não tem culpa da expectativa que a gente criou. Afinal de contas, é um ídolo do clube voltando. É claro que a gente ia criar essa expectativa. Ele não tem obrigação de entregar o que a gente esperava. Mas a gente se frustra por não ter chegado nem perto até aqui do que a gente esperava. Então, acho que sim, até o momento é frustrante. Acho que ele acabou para o futebol, como muita gente está falando? Não. Mas, claro, não acho que volta para o auge, como eu tenho falado há meses. Eu acho que ele ainda não entendeu. Ou
entendeu, o que é complicado, mas daqui a pouco a gente fala isso. Eu acho que ele ainda não entendeu que o corpo dele não funciona de uma certa maneira. E talvez ele tenha entendido. E aí é triste, porque às vezes você, não quer aceitar, ou dois, basicamente se abala com isso, né? Não é fácil. Bom, acho que a ideia para o jogo de domingo é o Roleiser no lugar do Neymar e uma repetição até tática. Espero ver, em termos de marcação, uma repetição tática. Como funcionaria isso? Bom, eu digo em instantes, porque como escureceu, eu vou trocar de lugar. Vou gravar ali com a plaquinha atrás. É até bom porque eu mostro para vocês, claro, o copo térmico da Golcase. É o copo térmico perfeito para o seu final de semana. Tem, claro, a versão sem tampa, mas você pode comprar com a tampinha também. Tem branco, tem preto, tem listrado. O meu favorito é esse aqui, com o nome Ouvinte Santos. Eu gosto muito desse copo, é o que eu uso sempre. Mas é o copo perfeito para o seu final de semana. Fica mais perfeito ainda se você usar o cupom Ouvinte Santos para ter desconto. E como é que você entra no site da Golcase? Você já sabe, QR Code na tela, você abre com o seu celular, ou link na descrição, você clica e vai abrir a página do Santos na Golcase, você escolhe o seu copo térmico ou qualquer outro produto, é claro, o seu modelo preferido, usa o cupom 20 Santos e aí você aproveita o produto durante o final de semana, no dia a dia, enfim, quando você quiser, facilmente lá na Golcase. Bom, dito isso, eu acho que a substituição é muito fácil. Entra o Roleiser no lugar do Neymar, a gente acredita que o Brasão jogue. Eu tenho mudado a opinião e mudei na tarde desta sexta-feira, porque apesar de ainda não ter podido treinar em campo, né, com o elenco, pelo regulamento da FIFA, saiu a notícia de que ele vai usar esse capacete / máscara de proteção, e se foi preparado para ele, eu duvido que ele seja reserva. Mas, enfim, aqui é feeling, né, que ele treina no sábado, estará permitido. Deve se acostumar com essa questão. Acho que a única coisa que pode ser um impeditivo é ele realmente não gostar de ser o Peter Cech brasileiro. Tirando isso, acho que ele então vai para o jogo, mas vamos esperar no sábado. Mas tudo bem, goleiro. Mike, porque o Igor Vinícius está suspenso. Adonis Frias ganhando essa vaga dos suspensos Zé Ivaldo. Luan Pérez e Escobar, não vejo por que mudaria Escobar depois de uma boa atuação lá contra o Galo. Acredito também na manutenção de João Schmidt e Zé Rafael como uma dupla de volantes. A presença do Vitor Hugo como um dos meias, mais o Roleiser, falo mais sobre isso em instantes, deixa eu só completar a escalação, Guilherme e Lautaro Dias. Não acredito numa mudança, apesar de que, se o São Paulo vier com a mesma formação que jogou contra a LDU, foi 3 zagueiros, tá? Talvez fosse até mais interessante o Santos colocar mais um cara de frente, tirando o Zé Rafael ou o João Schmidt, e colocar mais um cara de frente. Só que aí, por outro lado, quem seria esse cara de frente? Porque meio que poderia ser o Neymar, que não estará lá. Você pode alegar o Tiquinho, mas aí eu acho que Tiquinho mais Lautaro Dias não teria muito sentido, até em termos de mobilidade. Você pode falar o Barreal, verdade. Mas, se o Vitor Hugo vai jogar como um meia-direita, o Roleiser vai sobrar como um meia-esquerda. Ele joga de segundo atacante? Ou é o Guilherme esse cara? Eu fico nessa dúvida. Então eu acho que, para ter uma proteção maior, até porque o São Paulo joga com os 2 alas bem abertos, e aí você tem que ter um Zé Rafael e o João Schmidt fazendo essa cobertura, continuará com os 2. Mas, principalmente, porque contra o Galo, tanto o João Schmidt quanto o Zé Rafael, que eu mostrei no vídeo de segunda-feira que eu citei aqui, na Análise Tática, subiam para marcar na pressão logo atrás da dupla de ataque. Então marcavam os 2, Neymar e Lautaro, Vitor Hugo e Guilherme abriam, e o João Schmidt e o Zé Rafael fizeram bem essa pressão logo atrás da linha de ataque. E o São Paulo contra a LDU, inclusive, tomou um gol assim. Né? O segundo gol é assim, o segundo gol da LDU, um 2-0. Como eles fizeram bem esse papel, eu acredito que o Vojvoda acredite que eles possam continuar com esse papel. E, mais no caso do Zé Rafael, mas até do João Schmidt, é ele que dá o passe pro chute que o Neymar erra e sofre o pênalti. O Zé Rafael entrou na área alguns lances, inclusive num passe do Neymar ele não chuta, muita gente achou que foi pênalti, eu não achei, mas enfim, outra discussão. Assim, de repente, o Vojvoda pensa que os 2 podem ocupar esse espaço, então eu não acredito numa mudança. Agora, como é que a gente veria o time com o Roleiser no lugar do Neymar? Acho que em termos dessa marcação-pressão, a mesma coisa, Vitor Hugo de um lado, Guilherme do outro, impedindo essa bola para os laterais, para os alas do São Paulo, ou, quando a bola é recuada para o goleiro, tentar tirar o passe do lado, né, 2 zagueiros que abrem. Acho que o Roleiser simplesmente entra no lugar do Neymar, numa marcação 4-4-2 e joga ao lado do Lautaro. Quando a bola é recuada para o goleiro, vejo o Roleiser fazendo esse papel do Neymar,
de indo pressioná-lo para forçar o bicão ou forçar esse passe para um terceiro zagueiro ou volante centralizado, que é quando o João Schmidt ou o Zé Rafael vão subir para tentar roubar essa bola. Outra coisa, agora com o Santos com a bola. O Roleiser contra o Fluminense, já com o Vojvoda, fez um primeiro tempo muito bom. Quando ele foi meia, né? Quando o Santos teve o Neymar e o Roleiser muito mais como meias armadores do que como atacantes ou pontas. No caso, o Roleiser e o Neymar não é ponta. Então eu acho que o Vojvoda não é bobo nem nada, inclusive muito mais inteligente que eu e todos nós aqui em termos futebolísticos, com todo respeito a vocês. E eu acho que ele enxergou isso e vai colocar o Roleiser para armar. Agora, o Roleiser caindo um pouco mais para a esquerda com o Vitor Hugo subindo pela direita, o Roleiser centralizado e o Vitor Hugo mais aberto, essa é uma dúvida que eu tenho. Quero observar. Mas ele vai fazer a mesma movimentação em termos de ideia do que o Neymar. Talvez não no mesmo lugar, mas de ideia. Qual a diferença? Talvez se ele cair mais para o lado direito, o Lautaro tenha que vir na diagonal pela esquerda. O Neymar jogou pela esquerda, o Lautaro vinha na diagonal pela direita. Talvez faça essa inversão. Talvez seja isso. É difícil fazer uma previsão, até porque basicamente ele treinou hoje, né, com essa formação. O Neymar tinha treinado ontem, na quinta-feira, treinou na sexta-feira, vamos ver o que ele faz no sábado. Mas eu acho que é isso. Eu me preocupo mais com essa questão da marcação-pressão, porque eu quero vê-la de novo, quero ver acontecer de novo, do que com a bola. Porque a minha preocupação com a bola não é nem a armação. O Roleiser arma o jogo, contra o Fluminense ele fez isso. O problema é a finalização. O Roleiser não faz gol, o Guilherme não faz gol, o Vitor Hugo, coitado, não vou criticar, não chegou. E o Lautaro finalizou muito mal contra o Galo. Quem vai chutar pro gol nesse time? Não que o Neymar estivesse chutando, inclusive ele erra 2 chutes contra o Galo. Quem vai chutar pro gol é a minha preocupação. A minha discussão segue sendo esse ponto. Então, essa questão me preocupa porque eu não acho que a ausência do Neymar, a presença do Neymar, a ausência do Roleiser, a presença do Roleiser tenha mudado a questão da finalização para o Santos. Acho que o Roleiser pode fazer, aí eu vou remeter o primeiro gol do São Paulo contra a LDU. Eu não posso colocar vídeos da Conmebol aqui, que o canal é derrubado no mesmo instante. Por isso que eu não coloquei o gol da pressão e recomendo que vocês procurem, caso não tenham visto, também o primeiro, que é uma bola do armador da LDU com o Ramírez, atacante da LDU, saindo em diagonal entre o zagueiro mais aberto pela direita e o central. Eu acho que o central era o Arboleda, posso estar errado agora. Ele sai na diagonal, no meio deles, atacando esse espaço, o camarada da LDU faz o lançamento bem ali nesse espaço e o cara bate de primeira. Se o Roleiser encontrar esse espaço para o Guilherme ou para o Lautaro no outro lado, é show de bola. Por isso que eu acho que a minha maior dúvida é o posicionamento do Roleiser com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo vai cair para a direita, vai virar um ponta, vai se embaranar ali com o Roleiser, espero que não. Mas eu acho que tem esse espaço na zaga do São Paulo que o Roleiser tem a mesma capacidade do Neymar de achar. Agora, eu quero ver a capacidade dos nossos jogadores de finalização. Porque ela tá muito baixa. Nos últimos 4 jogos tem um gol, foi de pênalti. Então assim, não tá fácil. Mas vamos ver, eu acho que rola um encaixe, tá? Eu acho que tem um encaixe do São Paulo, contra o São Paulo, com o Neymar, sem o Neymar, com o Roleiser, enfim. Acho que dá pra jogar bem como a gente jogou no primeiro tempo contra o Galo, e aí rezar para os caras estar com o pé melhor, né, do que contra o Galo, porque foi uma tristeza as finalizações. Não me desesperei para esse jogo em específico a lesão do Neymar. Não me desesperei. Daqui pra frente outra história, como eu comentei na primeira parte do vídeo. Mas não me desesperei. Espero muito não estar errado e que esse encaixe role. Até porque a gente não sabe ainda se São Paulo vai jogar com os titulares, com as reservas, a mesma formação. Os caras jogaram ontem e não treinaram hoje, não dá pra saber. Então, por enquanto, são suposições. Boa sexta pra vocês.